Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, que é tema aí de discussão na rede estadual de ensino, que é, pessoal, a resolução de número 4968, ela que foi publicada no dia 23 de fevereiro de 2024 e vai falar sobre o módulo 2. Assim, de maneira muito direta sobre o módulo 2, ou seja, pessoal, um terço do servidor, um terço da carga horária desse servidor, deverá ser cumprida fora da regência. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre o módulo 2. Entenda módulo 1 como aquela aula efetivamente dada, aquela que o professor entra na sala de aula e tem ali o contato com o aluno. Nós chamamos aí de módulo 1, então aquela relação que acontece, aquela interação que acontece na docência entre o professor e o aluno. O módulo 2 é exatamente aquele momento em que o professor tem um pouco dessas horas para levar para casa, para correção de atividades, para execução de para-casas, para correção de tarefas, para também a sua organização, né, diária, fazer, por exemplo, o DED, tudo aquilo que o professor poderia utilizar dentro do seu espaço, dentro do seu local, seja ele a casa, o campo, qualquer que seja o local, que não seja a escola. Uma outra parte deste módulo, quem define o cumprimento é a direção da escola. Quem define o horário, o local de cumprimento é a direção da escola. Então hoje nós vamos tratar sobre o módulo 2, por isso eu gostaria de te convidar para que você participasse comigo desse vídeo importante, que vai discorrer um pouco sobre essa importante resolução que nós vamos apresentar na tela para você nesse momento. Acompanhe comigo. Olha, pessoal, essa resolução é 4968, como eu mesmo disse, 23 de fevereiro de 2024. Eu acho que a Secretaria de Educação se viu aí na necessidade, né, de fazer alguma orientação, de melhorar um pouco o texto desse módulo 2, até porque nós temos muitas dúvidas. É sempre dúvida do servidor. Quanto tempo que eu tenho que cumprir na escola? Quanto tempo que eu tenho direito de cumprir em casa? Né? Qual é o tempo correto aí? Como se divide esse texto da minha carga horária? Qual que é a minha carga horária semanal? Qual é a minha carga horária mensal? E tudo isso, pessoal, está regulamentado aqui através de decretos, através de resoluções importantes. E é por isso que o canal de Educação está tentando discutir com vocês aqui as dúvidas. Coloca nos comentários que a gente vai comentando aí, não há problema nenhum, tá, pessoal? Hoje nós vamos tratar então sobre essa resolução que é de número 4968, de 23 de fevereiro de 2024, e ela vai estabelecer, eu vou destacar aqui com vocês vão acompanhando comigo, normas para o cumprimento da carga horária destinada às chamadas atividades extra-classe. Ou seja, pessoal, nós aqui deixamos de interagir com o aluno para poder fazer cumprir atividades, sejam elas reuniões coletivas, planejamento, pós-graduação, estudo, né, discussões, projetos entre disciplinas, não há problema nenhum. Essas são as chamadas atividades extra-classe. Reunião mesmo aí com os pedagogos, reuniões com os colegas, geografia, história, matemática e português, os grupos, né, das mesmas linguagens. Então tudo isso são atividades que acontece extra classe, ou seja, fora ali do ambiente da sala de aula. E é feita pelo professor de educação básica das escolas da rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. Pode ver que o secretário de Educação, Igor de Alvarenga, então ele vem aqui trazendo essa importante resolução, e nessa resolução nós temos um amparo legal. Então qualquer dúvida que você tiver, nós temos aqui alguns decretos importantes, nós temos aqui também, pessoal, alguns elementos que vão te amparar quando o assunto é módulo 2. Então, qualquer dúvida, nós temos aqui, ó, vou citar aqui, ó, o Decreto Estadual 48.709 de 2023. Nós temos esse decreto que é importantíssimo, que inclusive eu vou apresentar ele para vocês, que é o Decreto 46.725 de 5 de janeiro de 2013, onde tem um quadro com a sua carga horária de módulo de aula efetivamente ministrada em sala de aula, chamado módulo 1, né? Vou chamar aqui de módulo 1 as aulas que você ministra em sala de aula, e também ele tem a divisão do módulo 2. Quanto dessa carga horária você vai cumprir em casa, em local definido pelo professor, e quanto dessa carga horária você vai
cumprir em local definido pela direção da escola, pela equipe de gestão da unidade de ensino, no caso aí, especialistas e gestores escolares. E professor também pode também participar dessa construção. De cara, pessoal, nós temos também o artigo 93 da Constituição do Estado, no seu parágrafo 1º, inciso 3. E também o artigo 26 da Lei 24.313, de 29 de abril de 2023. Qualquer coisa, eu coloco todo esse material na descrição do vídeo para que você possa acompanhar. E finalizando aqui, a Lei Estadual 15.293, de 6 de agosto de 2024. Olha, pessoal, eu queria destacar aqui que essa resolução é importantíssima. Mas esse decreto aqui, o 46.125, de 5 de janeiro de 2013, esse você tem que fazer download. Você tem que baixar no seu computador. Você tem que andar com ele dentro assim, de uma pasta, dentro de um caderno, imprime ele, deixa ele colado no caderno, destaca ali com um marcador de texto a sua carga horária e você vai cumprir fielmente ali, sem problema, sem trazer prejuízo à instituição de ensino, sem ter nenhum tipo de constrangimento por parte da escola. E olha, gente, quero dizer mais. Nós podemos não concordar com o módulo 2. Nós podemos até dizer que não recebemos para tanto, tá certo? Mas é de cumprimento obrigatório, eu lamento dizer. Então, infelizmente, nós temos que cumprir o módulo 2. Eu digo infelizmente, mas nós temos também que buscar uma outra percepção em relação ao módulo 2, que é a de organizar o nosso trabalho, é de estar em sintonia com a instituição de ensino, é de poder fazer estudos, porque você pode ir para a biblioteca fazer estudos, ler, preparar aulas na própria instituição de ensino. O ideal seria se nós pudéssemos receber um excelente salário, e não estou falando de piso, porque o piso teria que ser muito maior do que o valor do piso, obviamente, porque o piso, todo mundo já sabe essa discussão, nós já discutimos aqui, nós já sabatinamos esse assunto em relação ao piso, né? Porque é para ensino médio, né, pessoal? E em Minas Gerais, os professores têm ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, e lamentavelmente recebem um piso que foi discutido no Supremo Tribunal Federal para até 40 horas semanais e também para os professores que possuem ensino médio. Então, nesse caso aqui, eu gostaria de discutir com vocês sobre esse importante documento e nós vamos deixar as críticas de lado, porque as críticas a gente pode fazer oportunamente em um outro vídeo. Então, vamos dar sequência aos nossos estudos aqui, porque a gente vai agora adentrar aqui essa importante resolução 4968 de fevereiro de 2024. No artigo 1º está dizendo o seguinte, olha, esta resolução, ela estabelece as diretrizes gerais para o cumprimento pelo professor da educação básica. Nós vamos daqui a pouco apresentar quem é que cumpre. Eu já posso até adiantar aqui, ó, quem é que cumpre módulo 2 na instituição de ensino. Eu vou destacar aqui o artigo 2º, está aqui, ó, na tela para vocês nesse momento. Para fins de cumprimento da carga horária destinada às atividades extra-classe, dispostas nessa resolução, considera-se PEB o professor regente de turma. É o professor que trabalha com o 1º ao 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Tá, pessoal? O professor eventual. O professor de biblioteca cumpre módulo? Não, mas calma que eu vou explicar a vocês. Vamos continuar. O professor regente de aulas, que é o professor de história, geografia, de todos os conteúdos do ensino fundamental, anos finais, ensino médio. O professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologias assistivas. Pessoal, o professor de apoio também tem que cumprir o módulo. O professor para substituição eventual de docentes, eu acabei de dizer, o professor eventual, e gostaria até de fazer uma observação em relação ao professor eventual. Não entendo por que o Estado de Minas Gerais não contrata professor eventual, mesmo tendo direito, mesmo a resolução determinando assim, né, no seu quantitativo, um professor eventual para os anos finais do ensino fundamental, um professor eventual para o ensino médio. Existe a figura do professor eventual somente para os anos iniciais, mas essa é uma discussão para depois. Quem sabe a secretaria pensa sobre isso aí. Ajudaria muito, tá, pessoal? E aí, continuando aqui, nós continuamos, além do professor eventual, o professor que atua na sala de recursos, o professor tradutor e intérprete de Libras e o guia intérprete. Bom, essas são as figuras que devem cumprir o módulo 2, tá, pessoal? Lembrando que aqui em nenhum momento
está falando do cumprimento do módulo 2 pelo especialista da educação. Ah, se é especialista, você está aí assistindo o vídeo nesse momento, aí você deve pensar assim, Tancredo, eu sou especialista da educação, eu sou obrigado a cumprir o módulo 2, calma que a gente vai chegar lá. Mas a Secretaria de Educação tem que pensar, e eu entendo que essa resolução aqui, nesse sentido, ela se omitiu. Então já vamos começar fazendo uma crítica. Essa resolução se omite no tocante ao especialista. Ela vai citar o especialista várias vezes, mas em relação ao módulo, eu não gostei como esse documento tratou o especialista, que não recebe por isso. A Secretaria de Educação tinha que rever o cargo de especialista e cumprir. Presta atenção no que eu vou dizer. Ou pagar um adicional para o cumprimento do módulo para os especialistas. Bastam as cobranças que acontecem, não bastam, né? As cobranças que acontecem durante a semana para o especialista de segunda a sexta, ainda tem que cumprir o módulo quinzenalmente ou mensalmente, porque quem que você acha que coordena as atividades coletivas do módulo 2? É o gestor escolar, junto com o especialista. Então ele é lembrado quando é para cumprir a carga horária. Ah, Tancredo, mas aí você está entrando num assunto meio complicado. Eu estou discutindo aqui a matéria. Se é para fazer, para regulamentar, vamos regulamentar direito. Mas você acabou de ler falando que o especialista não está aí nessa obrigatoriedade, né, constando como obrigatório o cumprimento do módulo 2. Verdade, mas deveria estar e deveria receber um adicional. Essa que é a grande questão e omite aqui o legislador, no caso do especialista. A lei não estabelece dessa forma, Tancredo. Então mude-se a lei. Muda a lei e melhora os vencimentos do especialista, porque ele fica muito tempo na escola. Quando o professor já foi embora, o especialista ainda está lá. 4 horas e 48 minutos. Ele ainda está na escola. E acredite, trabalha muito mais do que isso. E sem condições. Essa semana mesmo fiquei sabendo de especialistas que não tem computador. Como que o especialista vai fazer GID? Como que o especialista vai fazer essas atividades aí, né? E aí nós já estamos falando uma outra questão, né? Que é levar trabalho para casa. Né? Porque o professor ainda tem, na legislação, no terço da carga horária, uma metade desse um terço, um meio, na verdade, você vai levar para casa, em local definido pelo professor. Mas o especialista não tem isso. Então a secretaria precisa de rever. Então, discutido aqui o artigo 2º que fala quem é que tem cumprimento obrigatório, vamos voltar aqui então para a gente poder, no parágrafo 1º do artigo 1º, discutir aqui sobre o terço, né, pessoal? Afinal de contas, a carga horária a que se refere o caput deste artigo corresponde a 1/3 da jornada de trabalho do professor, conforme previsto no Decreto Estadual 46.125, de 5 de janeiro de 2013. Rapidamente, só para que a gente possa adiantar aqui, é só você olhar aqui ó, no 16, olha para você ver quem tem uma carga horária de 24 horas semanais, pessoal. Veja bem, trabalha com 16 horas na regência. Essas 4 horas aqui, em local definido pela direção da escola. Então, 4 horas, local definido pela direção da escola. As outras 4 horas, em local de livre escolha do professor. E aqui nós temos as 24 horas semanais, que o Estado, que é o cumprimento da carga horária semanal do Estado. Então, quem trabalha com 24 horas semanais, ministra 16 horas na regência, o chamado módulo 1. 4 horas em local definido pela direção da escola e outras 4 horas em local aí do professor, de livre escolha do professor, totalizando aí uma carga horária de 108 horas mensais. O que eu estou querendo dizer? 4 mais 4, 8. Verifique que das 24, 8, 1/3 da carga horária do professor. Vamos voltar aqui porque é importante a gente discutir à luz da resolução. Por isso, a gente continua com esse vídeo na tela para vocês nesse momento. No parágrafo 2º está dizendo o seguinte: são consideradas atividades extra-classe aquelas destinadas a estudos, planejamento. Eu vou fazer questão de destacar isso aqui porque é importante. Então, tá querendo o que é módulo 2, então? Como é que a gente vai aproveitar o módulo 2? Está aqui, ó. Atividades extra-classe. Toda vez que falar atividade extra-classe, nós estamos referindo a módulo 2. Aquela destinada a estudos, planejamento, avaliação, formação continuada, reuniões,
outras atribuições específicas inerentes ao cargo de professor que não configurem o exercício da docência e tenham como objetivo o aprimoramento do processo de ensino e de aprendizagem. Então, qual que é o objetivo do módulo 2? Qual que é o objetivo de 1/3 fora da regência? O aprimoramento do processo de ensino e de aprendizagem. É usado para quê, Tancredo? Está aqui, atividade essa classe, módulo 2. Estudo, planejamento, avaliação, formação continuada, reunião e outras atribuições específicas inerentes ao cargo de professor que não configurem o exercício da docência. Olha, pessoal, presta atenção, porque eu faço questão de dar destaque para vocês nesse momento aqui, porque em seguida nós temos uma observação importantíssima e você que é professor não pode permitir que a equipe gestora ou que a equipe pedagógica utilize esse 1/3 fora da regência para você substituir professor faltoso ou que esteja de LTS. Ah, mas eu faço isso de bom grado. Eu adoro ajudar a escola. Ok, pessoal, mas você está infringindo a lei. Presta atenção, porque toda vez que um diretor de escola ou uma supervisora pede um professor que está em módulo 2, cumprindo uma atividade extra-classe, pede para ir para a sala de aula substituir ou determina, que é pior, para que você vá para a sala de aula substituir um professor faltoso e você está fora da lei. Presta atenção nisso, porque isso é informação importantíssima que eu estou trazendo aqui e que está lá, pessoal. Está lá legislado no parágrafo 3º do artigo 1º dessa importante resolução. Faço questão de dar destaque até com cor bem diferenciada aqui, para não ter problema de falar assim, ah, mas não está registrado. Pessoal, está registrado. Nós temos aqui no parágrafo 3º dizendo o seguinte, é vedada a utilização da carga horária referente às atividades extra-classe para substituição eventual de professores. Então você, professor, por favor, não aceite, tá? Porque não está certo. Você está descumprindo a legislação e o gestor e as equipes pedagógicas sabem disso, também estão descumprindo, porque você está usando esse 1/3 com outras questões que a legislação, inclusive, proíbe. Senão não estaria aqui, é vedado, estaria é permitido. Não é permitido, está vedando a utilização deste 1/3 da carga horária em atividades para substituição eventual de professores. E aqui, pessoal, no parágrafo 2º do artigo 1º também diz a mesma coisa, que não configurem o exercício da docência. Por isso que eu disse para vocês agora há pouco que módulo 1 é quando você está em sala de aula na docência, dentro da sala de aula com o aluno. Módulo 2 não tem, entre aspas, vamos colocar de uma maneira muito clara, não tem contato com o aluno, não tem que ministrar aulas para os alunos nos horários regulares. Então vamos continuar seguindo aqui, porque agora nós vamos destacar o capítulo 2 dessa importante resolução, que vai falar sobre o cumprimento da carga horária e vai dar um exemplo prático para mim de um servidor que tem uma jornada de 24 horas semanais, tá? Isso aqui até faltou aqui, ó, escrever aqui, ó, semanais. Beleza, pessoal? A carga horária semanal, mas tá aqui, de professor para o cargo de professor da educação básica, com jornada 24 horas semanais, corresponde a 16 horas. Deixa eu mudar aqui a cor, porque eu volto com aquela cor anterior, para ficar melhor aqui e organizar o texto, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, um professor que tem 24 horas semanais, como é que se distribui essa carga horária dele na semana, no mês? Vamos lá. Corresponde a 16 horas semanais, 16 horas destinadas à docência, ou seja, é o chamado módulo 1, que eu estou chamando aqui de módulo 1, embora a legislação, ela em nenhum momento fale em módulo 1, tá? Mas se tem um módulo 2, vou chamar de módulo 1, destinadas à docência. E detalhe, pessoal, 1/3, ou seja, 8 horas semanais destinadas às atividades extra-classe. Então, você tem um professor com uma carga horária de 24 horas semanais,
que é o que acontece em Minas Gerais. Um professor em Minas Gerais trabalha com 24 horas semanais. Um terço de 24, 8. Então, 16 horas dessas aulas com o aluno, dentro da sala de aula com o aluno, e as outras 8 horas extra classe, atividade extra classe. Você vai pegar essas 8 horas e vai dividir por 2, mas vamos voltar para o texto, né? Porque a gente vai aqui de acordo com a legislação. E aí o artigo 4º, ele vai dizer o seguinte, ó, a carga horária semanal de 8 horas destinada a atividades extra classe, módulo 2, deve ser cumprida conforme a seguinte distribuição. Então vamos colocar aqui do jeito que tem que ser agora o módulo 2. Nós esquecemos agora o módulo 1, deixa ele quietinho lá, o professor já deu aula, está dando aula durante a semana, as 16 aulas, no caso o professor tem 24 horas semanais, e agora nós vamos trabalhar exclusivamente com o chamado módulo 2. Então ele tem 8 horas, o professor tem 24. Tem gente que tem mais, tá, pessoal? Por exemplo, professor de apoio a linguagem e tecnologias assistivas, ele cumpre mais. Tá, pessoal? Lembro vocês que ele cumpre bem mais. Fica atento aí, depois eu vou mostrar pelo decreto 46.125 de 2013. Mas se você pegar as 8 horas destinadas à atividade dessa classe, ela é dividida assim. 4 horas semanais em local de livre escolha do professor. Então, professor, 4 horas semanais em local de livre escolha do professor. Ah, mas eu não recebo para isso. Mas a legislação está dizendo que você recebe. Então, essas 4 horas, das 8, a metade, 4 horas, em local de livre escolha do professor. Qual que é o grande problema aí? São essas outras 4 horas, né, pessoal? Porque aí nós temos aqui 2 incisos, né? Nós temos aqui, na verdade, são vocês, a linha A e B, onde vão falar o seguinte, presta atenção no que vão falar. Nós temos a linha A e a linha B. A linha A, ela vai pegar essas 4 horas aqui, que são obrigatórias de cumprimento na escola, em local definido pela direção, ela vai falar assim, ó, até 2 horas dessas 4, dedicadas a reuniões de caráter coletivo. Lembro que são 2 horas semanais. Se você multiplicar por 4 semanas no mês aí, pessoal, dão 8 horas. Por isso que eles fazem aquelas chamadas reuniões quinzenais. Então, de 15 em 15 dias, você tem ali a reunião de módulo na escola, para fazer as reuniões coletivas. Né? Então, presta atenção. Ou mensais, mas aí vai ficar o dia inteiro na escola, 8 horas. Para quem tem 24 horas semanais, um terço, 8 horas fora da regência, 4 horas livre escolha do professor, outras 4 em local definido pela direção, 2, divide por 2 aí essas 4, são 2, e multiplica por 4 semanas, são 8. Fechou? Aí você faz o quê? Você cumpre quinzenalmente 4 horas na escola. Na linha A, então, tá claro aqui que 2 horas semanais dedicadas a reuniões de caráter coletivo. Mais embaixo, ele vai dizer como que você vai cumprir essas horas destinadas a reuniões de caráter coletivo. Mas eu vou voltar no texto aqui, porque também vai, da mesma forma que a linha B, ela vai explicar um pouco dessas outras 2 horas. Porque a linha B aqui, pessoal, eu vou ler para vocês, ela é dedicada, e você pode usar, nas janelas. Sabe aquele horário que você fica na escola ali, tem uma janela, tem ali o... Ai, Tancredo, eu vou usar o recreio. Posso usar o recreio para contar como módulo? Negativo. Não pode usar recreio para contar como módulo. Ah, eu posso chegar mais cedo na escola ali, chegar tipo bem mais cedo ali? Negativo também. Não pode, pessoal. Presta atenção. Mas isso tudo a legislação vai explicar. Vai acompanhando comigo aí, porque nós temos mais informações para passar para vocês. Então, um vídeo importante falando sobre o módulo 2. Vamos devagar. Então, você já entendeu que 4 horas semanais em local de livre escolha do professor. Para quem tem 24 horas semanais, 8 horas, um terço, tá? Divide por 2, 4 horas, o professor decide onde que vai ficar. As outras 4 são divididas em 2 alíneas, a linha A e B. Uma é obrigatória de caráter coletivo, a outra é obrigatória, mas aí essa outra que é a B que você vai usar para fazer pós-graduação, autorizado pela Secretaria de Educação. Presta atenção nisso, tá, pessoal? Aqui, ó, essas 2 horas destinadas a reuniões de caráter coletivo não pode ser usada para pós-graduação não, viu? Não pode. Elas são obrigatórias para reuniões de caráter coletivo. Presta atenção nisso. Na B, na linha B aqui, ó,
que você vai usar para pós-graduação desde que autorizado. Mas a resolução vai falar aqui como que você pode usar isso. Tá? Então vamos subir a tela aqui para a gente poder adiantar a matéria. Na linha B está dizendo o seguinte: o restante da carga horária dedicada, 2 horas, prioritariamente, vamos começar a perceber o que as palavras dizem, né? Prioritariamente é obrigatoriamente? Não é. Então, prioritariamente é porque você tem que colocar na frente, ó, isso aqui é prioridade. Ações de cunho pedagógico, formação continuada, elaboração de estratégias avaliativas conjuntas, reuniões e planejamento interáreas, geografia e história, né, pessoal? Ciências, e aí física, vai lá, né? Biologia e física, né? Química, física. Para alinhamento de metodologias e estratégias de aprendizagem e outras ações específicas do cargo de professor que não configurem, olha só, pessoal, novamente dizendo, que não configurem o exercício da docência. Que não configurem o exercício da docência, tá? Conforme estabelece o anexo 2, a que se refere ao artigo 6º da Lei 15.293, que é a lei que institui as carreiras no estado de Minas Gerais. Então, essa linha B ela é importantíssima, porque essa linha B, qualquer coisa, você para o vídeo, mas vou deixar esse material na descrição do vídeo para vocês. Leiam. Já foi distribuído por e-mail, certamente, se você tem o seu e-mail institucional. Ah, eu não tenho e-mail institucional não, como é que eu faço? Pede a secretaria da escola para fazer o seu e-mail institucional. Você sabia que você tem direito a um e-mail institucional? Se você é servidor público no estado de Minas Gerais, você tem direito ao e-mail institucional, que termina com @educação.mg.gov.br. O meu, por exemplo, é tancredo.lins@educação.mg.gov.br. Então, vocês têm aí um e-mail institucional. Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos para o parágrafo 1º. A gente vai destrinchando isso aí. A carga horária das atividades extra-classe a ser cumprida pelo professor, ela é calculada proporcionalmente em relação à carga horária total do cargo, incluindo aí, claro, o regime básico, que é o RB, o adicional de exigência curricular, o adicional de extensão de jornada, o adicional de exigência curricular da AEJ, conforme estabelecido no anexo 1 do decreto 46125. Então, aqui o que está falando, que no parágrafo 1º, dizendo o seguinte, que toda essa atividade dessa classe, toda essa carga horária dessas atividades, ela é calculada proporcionalmente em relação à carga horária. Vou dar um exemplo. O professor está na escola lá ministrando 8 aulas, no regime básico, 8 aulas. Aí ele pega um adicional de extensão de jornada, um AEJ, aumentando ali, tá, pessoal, o seu tempo de cumprimento na escola. Ou ele trabalha com 16, ele pega um AEJ, né? Vou dar um exemplo melhor aí, porque a gente sabe que a resolução ela vai falar de algumas cargas que são obrigatórias, outras não. Então, o trabalho é com 16, mas pegou uma extensão, você trabalha com 16 de regime básico e pega 6 aulas de AEJ. Gente, proporcionalmente, o seu tempo de cumprimento do módulo na escola ele vai aumentar. A mesma coisa acontece para o professor que perde aulas. Se ele perdeu o AEJ porque chegou um servidor efetivo, o que acontece? Se ele ganhou carga horária, ele fica mais tempo de cumprimento de módulo, é proporcional. Se ele perde aulas, ele diminui o seu cumprimento de módulo. Então quer dizer, Tancredo, que um professor que trabalha com 5 aulas no regime básico, ele cumpre aulas diferentemente de um professor que tem 24 aulas semanais? Sim. Esse professor que trabalha com 5 horas semanais, dentro da sala de aula chamada do módulo 1, ele vai ter uma carga horária de cumprimento em atividade extra-classe bem menor do que o professor que tem 24 horas semanais. É claro, pessoal. Então, o parágrafo 1º que está regulamentando é a proporcionalidade. Tá, pessoal? Aliás, o governo que adora a proporcionalidade, né? Para isso aqui é muito boa a proporcionalidade nesse caso aqui, ela pode nos ajudar e atrapalhar. Mas o governo também, né? Com essa proporcionalidade do piso salarial profissional nacional, então essa palavra incomoda muito. Mas é o que está dizendo o parágrafo 1º do artigo 4º dessa importante resolução. Agora, no parágrafo 2º está dizendo o seguinte: o PEB com carga horária inferior a 24 horas semanais,
ele deverá priorizar a participação em reuniões de caráter coletivo, conforme disposto na linha A. Lembro que a linha A, volto lá no texto, ela está falando das 2 horas semanais destinadas a reuniões de caráter coletivo. No inciso 2 deste artigo, cumprindo o saldo de horas restantes, se for o caso, nas atividades previstas na linha B do mesmo inciso. Então, o professor com carga horária inferior a 24 horas semanais, ele tem que priorizar essa participação em reuniões de caráter coletivo, conforme dispõe a linha A do inciso 2 deste artigo, cumprindo o saldo de horas restantes, se for o caso, nas atividades previstas na linha B do mesmo inciso. E para encerrar aqui o artigo 5º, os dias e horários estabelecidos para cumprimento das atividades extracurriculares pelo professor da educação básica, gente, quem é que define o seu cumprimento? Ele deve ser definido em conjunto, por isso que eu falei que a equipe gestora da escola. E quem é que, quando a gente fala equipe gestora, quem que é, pessoal? Diretor, vice e especialista. Aí nós temos nessa resolução a primeira vez, no artigo 5º, que a palavra especialista aqui, que o supervisor de escola é lembrado para o cumprimento, né, pessoal, feito aí pelos professores, que eu citei agora há pouco, do chamado módulo 2 ou dessas atividades dessa classe. E aí, considerando a organização e, claro, o horário de funcionamento da escola, bem como a compatibilização da carga horária que deverá ser cumprida em local definido pelo diretor da escola. Então, pessoal, veja bem, os dias e horários são definidos em conjunto pela equipe gestora, direção, vice, especialista. Dias e horários. Mas quem define local de cumprimento é o diretor da unidade de ensino, é o que está dizendo no artigo 5º dessa importante resolução. Bom, pessoal, vamos encerrar então essa primeira parte desse vídeo importante que trata sobre o cumprimento do módulo 2 na rede estadual de ensino no estado de Minas Gerais. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o artigo 6º, que é da carga horária presencial destinada às reuniões de caráter coletivo. Aguardem o próximo vídeo, em breve nós estaremos postando para vocês. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e que Deus te abençoe.